Prontinho. Agora estamos gravando. Então, lembrando disso, dá uma olhadinha, né? Lá no link. Eu pedi, então, para fazer confirmação no exercício da semana passada, que é o do Google Formulário. Pedi para fazer uma confirmação, tá bom? Então, quando vocês abrem, quando vocês terminam de fazer, clicam lá em enviar o formulário, aí é para vocês receberem uma confirmação por e-mail e, teoricamente, a cópia das suas respostas, tá? Todos são iguais, ó, já coloquei o avisinho que a próxima atividade é entrega em 7 de junho, que é uma semana, e a próxima atividade é a que abre hoje, referente à aula de 31 de maio. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai começar a estudar os elementos formais do poema, ou seja, não tanto o conteúdo, mas a forma do poema. É importante a gente lembrar que poesia, ela não é só conteúdo. Um poema, né? Uma poesia, ela tem várias... mexe com vários sentidos nossos, né? Então, um primeiro sentido que a gente usa para entender um poema é mesmo o sentido do olhar, né? Uma coisa da forma mesmo, né? Então, aqui alguns trabalham mais levemente com isso, ou não se importam com isso. Então, por exemplo, aqui a gente tem um poema, por exemplo, ó, que ele está bem... ele é bem assim, como é que eu vou dizer? Equilibrado, né? Então, a gente tem 3 versos mais ou menos do mesmo tamanho, outros 3 versos do mesmo tamanho. Vou mostrar um outro para vocês, que tem aí na cópia, esse mesmo arquivo vocês conseguem pegar no Moodle, tá? Não era para ser bem assim, viu, gente? Mas é o que deu agora. Deixa eu até mudar aqui, ó, que saiu do lugar. Vejam esse daqui, ó. Vou diminuir aqui o tamanho para vocês conseguirem enxergar ele todo na tela. Olhem só esse poema. A distribuição dos versos formam uma árvore, né? E aí vocês vão entender também como não é só essa questão visual. Então, num primeiro momento, a gente tem uma questão visual no poema. O poema, ele mexe também com esse nosso sentido da visão. Mas mais que isso, né? Então, além do sentido das palavras, além da sensação visual que ele tem, mais que tudo, a poesia traz para a gente uma sensação sonora, uma certa musicalidade. E hoje nós vamos ver alguns recursos, né, que, mais do que o sentido, tratam dessa musicalidade do poema. A poesia, como nós vimos, ela é muito antiga, né? Ela nasce, praticamente a literatura nasce com a poesia. E a poesia, como ela é anterior à escrita, ela nasce junto com a música. Tanto que até hoje nós temos a letra, o que a gente chama de letra da música, que nada mais é do que um poema que é acompanhado de uma música. Às vezes ao contrário, às vezes se compõe a música primeiro e depois se coloca a letra, mas as duas coisas, elas trabalham juntas, né? E a música, assim, mesmo, enfim, isso nasce junto, porque como não tinha escrita, cantar o poema era uma forma, né, de se memorizar, de levar isso para diante. Com a criação da escrita, a música e a poesia escrita, elas conseguem se separar, mas mesmo assim a música sempre carrega a poesia sempre carrega essa musicalidade. Vamos ver como. Então, o primeiro elemento que a gente tem que conhecer do poema é o verso.
O verso, né? O que é um verso? O verso é a linha do poema. Diferente de uma frase, que uma frase ela tem que constituir um sentido completo, né? Um enunciado completo, um verso ele não precisa ter uma unidade de sentido completa. O sentido pode pode depender de vários versos. Então, um verso é uma linha do poema que pode ser constituído de uma frase, de uma parte de uma frase, como por exemplo aqui, ó, toca a campainha e eu cerro os olhos. Né? Então, parte de uma frase, pode ser uma palavra ou até mesmo uma parte de uma palavra. Então, essa escolha do poeta, o que ele vai colocar né, para constituir um verso, vai depender de como ele escreve essa poesia. Existem poesias que o tamanho do verso depende também da sua unidade melódica, dos efeitos sonoros que o poeta quer dar. Então, o tamanho do verso vai depender desse efeito sonoro que ele vai dar. A gente vai ver isso daqui a pouco, como é que funciona. Às vezes, né, quando o poeta não necessariamente está preso nesse efeito sonoro, pode ser um efeito de sentido que ele quer dar ao poema. De qualquer forma, o que é importante a gente saber agora é que um verso é uma linha do poema. Então, o poema é composto de versos divididos em estrofes. E estrofes são um conjunto de versos. Tudo bem isso por enquanto, pessoal? Dúvidas? Então, essa distribuição, né, dos versos em estrofes já é uma forma de constituir um sentido. Então, esse agrupamento, né, de versos, quantos versos, né, tem dentro de uma estrofe, dá um efeito visual e também dá um efeito de sentido. Vamos ver esse daqui, ó. Toca a campainha e eu cerro os olhos de saudade. O meu olhar é a primeira porta que te abro. Então, são duas coisas aqui, ó, duas cenas. Uma primeira cena, que é tocar a campainha, a pessoa fechar os olhos, lembrando da outra pessoa, provavelmente a pessoa amada. E aqui, a outra cena, né, que quando olha, né, a pessoa olha com aquela ideia de que o olhar, né, é a janela, ou nesse caso aqui, a porta da alma, a porta do sentimento, né? Então aqui a gente tem, ó, duas cenas que são complementares. Então, uma primeira cena nesses 3 primeiros versos, uma segunda cena nesses outros 3 primeiros versos. O conjunto, né, de versos, ou seja, o tamanho de uma estrofe, tem uma classificação que eu vou contar para vocês, mas vocês não precisam decorar, tá bom? Mas eu vou falar de algumas delas, né? Às vezes eu vou falar e vou relembrar vocês que é isso. Quando a estrofe tem um único verso, ela é chamada de monóstico. 2 versos é chamada de dístico. E assim vai. Terceto, quarteto, quintilha, sextilha e por aí vai. Os versos mais, assim, as estrofes mais comuns, né, em poesia mais clássica, são os tercetos, os quartetos e as décimas. Então, por exemplo, voltando aqui nesses poemas que a gente viu, esse primeiro poema aqui, ó, ele é composto de 2 tercetos. Esse poema bem conhecido do Camões, ele é composto de 2 quartetos, aqui, ó, 2 quartetos, e 2 tercetos, o que de cara já leva a gente a entender que é uma forma fixa chamada soneto, mas eu vou falar das formas fixas só na próxima semana, tá bom? Então, 2 quartetos, 2 tercetos, pode falar. Ah, pronto. Aceitei. Voltando lá. Tudo bem por enquanto, pessoal?
Como é, Leandro, pode falar? Pergunta de novo, por favor. Exatamente. Então, poesia, antes de tudo, arte de compor em versos, né? Agora, por enquanto você fala assim, então tá fácil, né, gente? Então é só eu colocar lá umas linhazinhas divididas aí em estrofes e tudo bem, eu já tô fazendo poesia, já tô fazendo versos, né? E aí é que é a questão. Um verso é uma unidade, como a gente viu, é uma unidade de sentido, mas é também uma unidade melódica que provoca efeitos sonoros. Como ela faz isso? De diversas maneiras. Uma delas, e é o que a gente vai aprender agora, é pelo tamanho do verso, pela quantidade de sílabas poéticas que tem um verso. Sílaba poética não é a mesma coisa, ou é parecido com a divisão de sílabas que a gente aprende lá no ensino fundamental 1, lá na primeira, na segunda, talvez na terceira série, no terceiro ano é que a gente aprende. Minha filha está aprendendo agora, ela está no terceiro ano, então é mais ou menos nessa época que a gente aprende a divisão de sílabas. A primeira coisa que eu tenho a perguntar para vocês é: vocês aprenderam bem? Vocês estão seguros para fazer divisão silábica? Essa é a primeira pergunta. Ótimo, maioria de sim aqui, que talvez tenha talvez um sim. Diz Juan. Aham. Isso, exatamente. É isso. Além disso, né, a gente vai precisar saber para entender direitinho a divisão de sílabas poéticas, lembrar quais são as palavras que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E disso aí, tudo bem? Aí todo mundo começa a gritar: não, 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 não. Vou colocar aqui no chat, por exemplo, uma palavra que seja oxítona. Eu coloquei aí sair, né? Então, as oxítonas são as palavras, né? Só para a gente relembrar, são as palavras que têm a última sílaba como a tônica, ou seja, a mais forte ou a mais longa, né? Tem alguns autores que falam assim, não é a sílaba mais forte, porque forte depende do jeito que você pronuncia, mas é a sílaba mais longa. Então, sair. Olha lá o voltando que tá aí do Michael. Voltando. Voltando é uma paroxítona que tem como sílaba tônica a penúltima sílaba, voltando. E deixa eu ver se eu lembro uma proparoxítona boa pra gente relembrar. Se alguém quiser dar, porta. Quem quiser dar um exemplo de proparoxítona, já coloca aí. São sempre as mais difíceis. Fígado, ótimo, Vitória, obrigada. Fígado, música, né? Então a antepenúltima sílaba é a mais forte, a tônica, a mais longa. Então a gente tem um exemplo de proparoxítona. Médico. Proparoxítona é inclusive proparoxítona, né? A palavra proparoxítona tem como a sílaba tônica a antepenúltima. Quando a palavra é acentuada, fica mais fácil, né? Se tem uma acentuação na penúltima, você já sabe que aquela é a tônica. Se tem uma acentuação na antepenúltima, que são todas as proparoxítonas, você sabe que é uma proparoxítona. Se é acentuada a última, você sabe que é uma oxítona. Mas o problema é quando elas não são acentuadas, como abacaxi.
Abacaxi, xi é a sílaba tônica, né? Porque você não fala abacaxi, você fala abacaxi. Agora, abacate, por exemplo, é uma paroxítona. Nem precisa lembrar desses nomes chatos, que é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. O que nós precisamos lembrar é que nós vamos dividir as sílabas poéticas até a última sílaba tônica. Nós vamos contar as sílabas poéticas até a última sílaba tônica. E as outras a gente despreza. Para chegarmos lá, vamos ver aqui a... Oi, fala. Ah. Bom, é assim. É assim. É assim, ó. Você não precisa decorar para literatura, mas lembrando que literatura não é língua portuguesa. Em língua portuguesa você vai precisar saber. Não precisa saber o nome, na verdade, Ana Clara. O que eu me preocupo sempre é de vocês ficarem muito preocupados em lembrarem de nomes que às vezes eu mesma preciso estudar para dar aula para vocês. O que é importante, assim, não é que, não precisa saber. Precisa saber. Mas é que eu sou muito dessa que eu não gosto que fique decorando o nome. Para mim, o importante é o conceito. Então, às vezes, eu não vou exigir para vocês aqui em literatura, que vocês fiquem me falando oxítona, paroxítona, etc. Mas hoje nós vamos aprender alguns nomes que vocês vão precisar saber. Então, talvez decorar esses nomes oxítona, paroxítona e proparoxítona vai ser importante lá para a língua portuguesa e em outras coisas. Em literatura não vai ser importante, mas vai ser importante vocês saberem outros nomes aqui que a gente vai aprender hoje. É que se eu falar para vocês decorarem esses e os novos que vocês vão aprender hoje, aí, como disse o Log A, em vez da prima legal, eu vou ser a prima mais chata de toda a eternidade. Então, vamos ler a canção do exílio. A canção do exílio é um poema que eu costumo falar que é o nosso segundo hino nacional. Aliás, uma parte dele é o nosso hino nacional. E antes que vocês me perguntem o que veio primeiro, já digo para vocês. A canção do exílio, que é do poeta Gonçalves Dias, veio antes do hino nacional. Ou seja, o nosso hino nacional cita a canção do exílio. O que significa que é praticamente o nosso primeiro hino nacional. De tão importante que é, mas nós não vamos analisar a canção do exílio este ano. É assunto do ano que vem, do romantismo. Vamos ver o que diz a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, e antes que vocês completem, tem gente que já diz assim, tem Palmeiras, tem Corinthians e tem São Paulo. Mas isso já é uma modificação do poema, que é: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Já viram o hino nacional aí? Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Bom, Gonçalves Dias compôs esse poema quando ele, como muitos filhos de pessoas ricas na época, estava estudando na Europa. E aí ele compõe esse poema dizendo que ele tem saudade do Brasil, colocando o Brasil como mais bonito e mais interessante de onde ele estava, né? Então, por quê? Porque lá tem mais flores, mais vidas. Lá
é aqui, né? No Brasil. Tem mais flores, mais vida, mais prazer. E tem palmeiras onde canta o sabiá. E por causa desse poema, o sabiá se tornou a ave nacional, né? Porque também tinha muitos na época. Tudo isso nós não vamos analisar agora. Ó, o que eu vou mostrar para vocês, e eu preciso que vocês estejam enxergando a minha tela. E se alguém não está enxergando, precisa avisar. Se está muito pequeno, eu aumento aqui o tamanho, tá? Olha lá. Vamos dividir as sílabas dessas palavras. Mi, nha, té, ra, tem, pau, meiras. Palmeiras, a última sílaba tônica é? Ninguém sabe qual que é a última sílaba tônica de Palmeiras? Contem para mim. É o MEI, é o MEI. Se é o MEI, então nós vamos parar de contar aí, tá? Esquece o RAS. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, primeira regra do que nós chamamos de escansão de verso. O que é escansão de verso? Escansão de verso é a divisão das sílabas poéticas do verso. Primeira regra da escansão de versos. Nós vamos contar as sílabas até a última sílaba tônica. O que vem depois da sílaba tônica, esquece, despreza. Nós não contamos. Não é que nós não falamos, nós não contamos para saber quantas sílabas poéticas tem. Vamos ver aqui onde canta o sabiá. Aqui a gente vai ver outra regrinha. Poesia, como eu falei para vocês, é som, é música. E ninguém fala assim, onde canta o sabiá. Quando nós falamos, nós dizemos assim, ó, onde canta o sabiá. O A desaparece. A gente não fala canta o sabiá, a gente fala canta o sabiá. Ou seja, esse A e esse O, eles sofrem uma elisão. Eles se juntam, eles se fundem numa mesma sílaba quando nós falamos. Então, nós vamos fazer isso também na escansão do verso. Vamos separar. On, de, can. Essa aqui vai juntar. Canta, canto, sa, bi, a. Qual que é a última sílaba tônica de sabiá? Qual que é a sílaba tônica de sabiá? A, muito bem. Então, nós vamos contar até essa que é a última. Ó. 1, 2, 3, 4, porque juntou aqui. 5, 6, 7. Aqui deu 7. Aqui deu 7. Vamos lá. As, aves. Ó, juntou aqui, ó. Ninguém fala que aqui. Fica até meio esquisito. Fica que aqui. As aves que aqui gorjeiam. Que. A. Que. Gorjeiam. Termina em gei, que é a última sílaba tônica. Gorjeiam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas poéticas. Não. Deixa eu um pouquinho mais pra lá. Não. Gorjeiam. Como lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podem ir até o fim. O poema todo é escrito em versos de 7 sílabas. Sim, isso é feito de propósito. E tem uma musicalidade. Quando você faz versos de 7 sílabas, normalmente você tem uma tônica, 2 tônicas no verso.
né? Duas sílabas mais fortes, a terceira e a sétima. Querem ver? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Esse aí fica meio diferente. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E aí vai sempre terceira, sétima, terceira, sétima, terceira, sétima, o que dá a musicalidade do poema. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Quem falou que queria escrever verso, escrever poesia, continua querendo? Vou falar assim, vamos escrever um poema com versos em 7 sílabas. Não, não precisa. Gente, isso é feito até hoje, né? É claro que isso é uma coisa que surgiu lá junto com a poesia. Sim, até hoje se usa a quantidade de sílabas poéticas para dar musicalidade. No entanto, o que acontece é que na poesia mais antiga, e eu vou dizer até o romantismo, até o fim do romantismo, na verdade até início do século XX, a poesia ela era obrigatoriamente metrificada. Né? Então tinha que ter uma quantidade de versos que a gente chama assim isométricos, ou seja, os versos sempre com a mesma quantidade de sílabas poéticas. Mas isso não tem mais essa obrigatoriedade. No entanto, os poetas ainda fazem isso para obter certa musicalidade, para obter esse efeito. Vejam aqui, ó, esse poeminha que que eu coloquei aqui para vocês, ó. Tó, cá, can. Agora eu não lembro se toca, can, pá, in. Separa aqui, porque mas e aí? Separou? Mas é porque se vocês lembrarem também de quando vocês estudaram a separação de sílabas, nós temos ditongos e hiatos em português. Os ditongos ficam juntos, os hiatos separam, como a gente separa normalmente em português. E eu, né, porque a gente fala junto, e eu, cerro os olhos. A gente pronuncia junto isso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Errei aqui, deve ser separado. De saudade. De saudade. Aqui é 3. Então ele fez 5, 5, 3. 5, 5, 3. Esse poema é um poema de agora. É um poema contemporâneo, né? Feito aí 2019, 2018, talvez. E a pessoa, né, o poeta, usou esse recurso, ó. O meu olhar 5 versos, 5 sílabas. A primeira por, 5 sílabas. Que te abro, 3 sílabas. Então, além de ser 2 tercetos, tem também 5, 5, 3. 5, 5, 3. Que é para dar certa musicalidade, né, ao poema. É aquele lá que parece árvore que eu mostrei para vocês. Querem ver só que interessante, ó? Guilherme de Almeida é um poeta modernista de São Paulo que escreveu principalmente aí no início do século XX. Então, ó, só. Esse aqui tem uma sílaba. De pó. 2 sílabas. Deus o fez. Peraí. Aqui é junto, né? Deus o fez. 3 sílabas. Mas vez 1, 2, 3, 4. De se conformar 5. Quis ser sol e ser mar
1, 2, 3, 4, 5, 6. E, ser, céu, ser, tu. Primeiro vamos arrumar esse enfim. Tu, dem, fim. Aqui é junto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfim. Mas nada de foi assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups. Que se pôs a chorar de furor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas a foi sobre sua. Deixa eu ver. 1, 2. Própria dor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que as lágrimas tristes rolarão. Eu acho que aqui é junto e o pó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É. Molhado ficou sem lodo e lodo só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peraí, aqui eu errei a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí vocês vão me dizer que, lógico, isso é de propósito, né? Então, Guilherme de Almeida fez, além de fazer o verso ficar parecendo uma árvorezinha, né? Ele fez um verso de cada tamanho, entre os 12 que são considerados versos poéticos, versos que têm ritmo, que tem esse som, esse ritmo. Vamos ver que eu vou voltar um pouquinho para vocês saberem os tamanhos dos versos. E aí eu já vou falar para vocês quais são aqueles que a gente vai ter que saber decor. Cada verso, a classificação dos versos conta o número de sílabas poéticas. Então, verso de uma sílaba chama monossílabo, de duas dissílabo. E aí vai, trissílabo, tetrassílabo. Agora tem só pentassílabo ou redondilha menor. A redondilha menor, o verso de 5 sílabas, é o verso mais clássico que existe. Ele também é chamado de pentâmetro. Mas esse nome é menos comum em português. Em línguas como o inglês, por exemplo, o pentâmetro, principalmente um específico que eu vou só mostrar para vocês de curiosidade, que é o pentâmetro jâmbico, é o tipo, tamanho de verso mais clássico e mais sonoro que tem. Hexassílabo, olha outro importante aqui, é o heptassílabo, e que nós vamos chamar de redondilha maior. É o verso de 7 sílabas, é o verso mais comum e mais clássico do português. E quando eu falo que é um verso clássico, clássico é o que mais existe na poesia e na música popular.
Você vai falar, mas clássico não é que é o mais chique? Não, clássico é o mais antigo. Né? Então, em português, o verso que mais se encaixa na nossa língua é a redondilha maior, o verso de 7 sílabas, o verso que vocês viram aí na Canção do Exílio. Octossílabo, que foi um verso muito praticado por Camões, mas não é tão comum em português. E o que se chama de, embora não seja novo, mas se fala que é o verso, a medida nova. Chama medida nova porque ela foi incluída no português, ou foi mais praticada no português, a partir da Idade Moderna, ou seja, com o Renascimento. Lá no século XVI é que começou a se praticar o decassílabo em língua portuguesa. O decassílabo tem dois tipos, o decassílabo heróico e o decassílabo sáfico. Por que é heróico? O decassílabo heróico, é como foi escrita o grande lá, poema épico, a Ilíada, lá de Homero, da Grécia Antiga. Qual que é a característica dele? É um verso de 10 sílabas poéticas, sendo que as tônicas recaem na terceira, na sexta ou na décima, ou só na sexta e na décima sílabas. E o sáfico, que é um verso decassílabo criado pela poeta grega antiga Safo. Então, a Safo é que criou o decassílabo, que é acentuado na quarta, na oitava e na décima sílabas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por curiosidade. Não precisa lembrar que é decassílabo heróico ou sáfico. É difícil a gente ouvir as tônicas quando a gente não tem o ouvido treinado, mas precisa saber que é o decassílabo. O decassílabo é muito importante. Então, precisa chamar de decassílabo. O endecassílabo, que é de 11 sílabas, e outro super importante, o dodecassílabo, ou o nome dele, alexandrino. Esse verso foi criado também na Grécia Antiga, lá por Alexandre, o Grande. Né? Então, o imperador helênico, o imperador da Grécia, Alexandre, ele criou o verso de 12 sílabas, por isso o verso tem o nome de alexandrino. Quando todos os versos de um poema têm o mesmo número de sílabas, você fala que os versos são isométricos, ou seja, tem a mesma isomedida. Quando o poema é escrito em versos que não obedecem um tamanho definido, cada verso tem um tamanho, não tem essa questão de fazer todos na mesma métrica, ou alguns da mesma métrica, outros de outra. Quer dizer, você vê que cada verso é de um tamanho diferente. Essa não foi uma preocupação do poeta. Aí você diz que o poema é escrito em versos livres. Toda esse arquivo, como eu falei para vocês, né, vocês têm lá no Moodle, tá bom? Vamos ver aqui umas curiosidades. Vocês conhecem essa musiquinha aqui? É bem famosa, ó. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Eu falei... Então, vamos ver. Não, então tem que conhecer. Ó. De que me a... E aqui nesse caso, janta é junto. O tá não conta, né? 1, 2, 3, 4, 5. Viver na cidade. O D não conta. 1, 2, 3, 4, 5. É uma redondilha menor. O verso mais clássico que existe. Na verdade, é um pentâmetro jâmbico. O que é o pentâmetro jâmbico? Né? O pentâmetro jâmbico são versos de 5 sílabas, que é assim, ó, uma curta, uma longa, uma curta, uma longa, e dá um som assim, ó, tibum, 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 tibum. Por exemplo, ó, teu grito de guerra retumbe aos ouvidos de migos transidos por vil comoção e tremam do ouvi-lo pior que o sibilo das setas ligeiras, pior que o trovão. Tibum, tibum, tibum. É a canção do Tamoio, também do Gonçalves Dias,
que que escreveu vários poemas sobre os índios brasileiros, né? E ele aqui quis imitar esse som do tambor. Então, ele fez pentâmetro jâmbico. O que significa isso? Versos de 5 sílabas, redondilhas menores, que tem uma curta, uma longa, uma ato numa tônica. Teu grito de guerra retumbe aos ouvidos de migos transidos por vil comoção. Então, aí está a sonoridade do pentâmetro jâmbico, que é também o tipo de verso mais usado por Shakespeare. Né? Todo mundo já ouviu falar do Shakespeare, lá do Romeu e Julieta e vários outros, né? Existe uma comédia de Shakespeare, porque Shakespeare escrevia textos dramáticos, ou seja, textos para teatro, mas era em verso, né? Não é assim escrever só as falas. As falas eram todas ritmadas, eram versos, né? E o Shakespeare foi o grande utilizador do pentâmetro jâmbico. Por exemplo, nessa frase famosíssima, esse verso famosíssimo de uma comédia chamada Noite de Reis, do Shakespeare. If music be the food of love, play on. If music be the food of love, play on. Então é a mesma coisa, ó, tibum, 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 que significa: se a música for o alimento do amor, então toque. Né? Então, if music be the food of love, play on. Das setas ligeiras, pior que o trovão. Então, é o pentâmetro jâmbico, que é a redondilha menor, né, de verso de 5 sílabas, é o verso mais ritmado que tem. Tanto que da música, ó, de que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Então, é o mesmo efeito sonoro que a gente consegue, né, usando a redondilha menor. É para isso que a gente coloca números, né, assim, que os poetas colocam os versos com números específicos, né, com um número específico de sílabas poéticas. Tudo bem, pessoal? Estão me odiando já, me detestando, falando: nossa, por que eu tive que aprender isso? Para a gente encerrar, que já deu o meu horário, eu vou só falar das rimas rapidinhas e a gente vai retomar isso, tá? O outro efeito sonoro do poema é conseguido pelas rimas, né? Que normalmente elas ficam no final da sílaba. E aí, dependendo da maneira como elas se distribuem, elas têm várias classificações. A principal que a gente vai ver é a classificação quanto à posição na estrofe. Então, elas podem ser, por exemplo, alternadas. A, B, a gente coloca A, qual é o final, tá? Então, ó, tem nenhuma, ó, meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Tem nem, nenhuma espuma. Então, essa aqui é a A, essa é a B. Tem com nem é a de novo. Nenhuma com espuma é B de novo. Então, A, B, A, B. Emparelhadas ou paralelas, A, B, B. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. A, B, B. Ou as interpoladas, A, B, B, A. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Só um minuto. Atento com pensamento, tanto com encanto. Então, A, B, B, A. Nem vou falar das encadeadas agora. Então, assim, olha lá. E aí tem a classificação, se elas são perfeitas, ou seja, o final todo corresponde, por exemplo, falado, cantado, presente, ausente. Tem a rima imperfeita toante, que é só a repetição dos sons vocálicos, boca, moça, pálida, lágrima. E a imperfeita literante, só os sons consonantais que rimam, lata, luto, medo, moda. Você, mas isso é rima? É também considerado um tipo de rima. Também quanto ao valor gramatical. As rimas pobres são aquelas que são feitas quando as palavras pertencem à mesma classe gramatical.
Se eu colocar gato e pato, é substantivo. Coração com emoção é a rima mais pobre que existe, porque além de serem dois substantivos, a terminação são é muito comum em português. A rima rica, considerada mais diferenciada, é quando consegue rimar palavras de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, nós, que é um substantivo, com veloz, que é um adjetivo. Tem outros exemplos aqui. E a rara ou preciosa é quando as palavras que rimam são incomuns, no caso em português. Por exemplo, estrelas com velas, mandala com dala, né? Parabéns com vinténs. Então, são palavras pouco usadas, terminações mais raras em português, e você consegue achar duas palavras com essas terminações incomuns e consegue combiná-las, né? Rimá-las. Essas aqui nem tem tanto problema. Ok, pessoal, falei aqui rapidinho das rimas, mas o mais importante, que talvez seja o mais desafiador, seja mesmo dividir, fazer a escansão poética. Lá no Moodle eu deixei ainda, além desse texto, que eu aconselho que vocês leiam todo, é o nosso texto básico da aula, né? Essa daqui é a minha aula, na verdade, esse texto que está lá no Moodle. Eu deixei também, que é o texto de apoio esse, tá? Eu deixei um texto complementar, caso vocês queiram uma outra linguagem. É a mesma coisa que está no texto de apoio, mas com outra linguagem, mais rapidinho. E eu deixei uma videoaula complementar também, que ensina a fazer escansão de versos, caso vocês também queiram aí um reforço nisso, tá? A atividade que tem uma semana para fazer é um questionário em que vocês vão ter que ver sílabas poéticas e rimas. Ok, pessoal? Perguntas, dúvidas? Então, tá bom. Pessoal do PJI, do Logística, que vai ter reunião comigo, pode ficar. E quem já não tem dúvida mais, etc., boa semana para vocês. Beijos, até a próxima semana. Pessoal do PJI, 5 minutinhos, tá bom? Se quiserem aproveitar, beber uma água, dar uma descansadinha.